Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vamos dar início aí já ao nosso estudo, né? Começando aí, né, com o nosso estudo de Evangelho de todas as quintas-feiras, né? Nessa noite abençoada aí, né? Tá caindo uma chuvinha aqui agora. E aí nós vamos, né, se Deus quiser, dar início aos trabalhos da noite aí do nosso estudo, né? Pedindo aí a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa nos envolver aí, né, em boas vibrações de amor, de luz, né? Bem-vindos a todos aí, né? Estamos fazendo o nosso estudo aqui pelo Amigos do Caminho, né? Pela casa de Francisco, né? Que nos recebe aí com muito afeto, com muito carinho, e, né, pedindo a Jesus aí que a gente possa, né, destrinchar, né, mais um conteúdo aí, né, desse Evangelho, dessa luz que Jesus trouxe para nós, né. Hoje nós vamos para o capítulo 17, né, estamos estudando o Evangelho de Mateus, né, estamos aí no capítulo 17, aqui a Bíbliazinha nossa, né, quem quiser. Não assusta aqui atrás não, tá, gente? Aqui é o Luke que está cochilando aqui atrás do quarto aqui. E vamos pedir, né, aos amigos espirituais que possam, neste momento, envolver os nossos corações, nossas mentes, nas melhores vibrações de paz, de afeto, de luz, elevando os nossos pensamentos a Jesus. Sentimos a sua presença amiga entre nós, traduzindo o amor e a esperança, a fé, a boa vontade. Divino amigo, permite que possamos seguir juntos a Ti, estendendo as nossas mãos no trabalho necessário, silenciando a reclamação inútil e a crítica diante do nosso irmão. Ajuda-nos, Senhor, a entrar na essência do Teu Evangelho, para que possamos recolher dele o consolo e a instrução de que tanto precisamos. Amigos espirituais, agradecemos a oportunidade que nos reúne nesta noite e pedimos que abençoe a todos aqueles que nos escutam, a todos aqueles que escutarão depois a gravação desse estudo. Fique conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, mais uma vez, boa noite a todos, né? Estamos dando aí continuidade aos nossos estudos de Evangelho, né? Conforme a gente já falou, né? Hoje nós vamos estudar a transfiguração de Jesus, né? Que é um fenômeno mediúnico que acontece com Jesus, né? Nós vamos tentar entender esse fenômeno, né? Falar um pouquinho dele, está lá registrado no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, é a primeira parte do capítulo 17, né? E antes da gente iniciar, né, propriamente dito o estudo, nós vamos ler uma mensagem do nosso querido Liel, né, que trouxe aí para nós sobre o tema da noite, né? Os amigos espirituais, às vezes, eles conseguem um tempinho livre, né, e trazem uma mensagem aí sobre o conteúdo, né, do nosso estudo, né, e vamos pedir nesse momento que eles possam, né, nos ajudar, né, e que a gente possa tirar aí, né, a essência daquilo que eles falavam. Então eu vou ler aqui a mensagem e aí nós vamos continuando com o estudo. Bom? No alto do Tabor, a luz se manifesta aos olhos dos amigos incrédulos e extasiados, a visão do Mestre na sua glória imortal. Entre cores e luzes indescritíveis se revela o Mestre a Pedro, Tiago e João. Pedro percebe a presença iluminada de companheiros que vêm a Jesus escutar suas orientações e desejos, e perdido e confuso, supõe enxergar o Moisés e o Elias das suas crenças religiosas do momento. Era a confusão do discípulo simples diante da luz do Messias imortal. Entre eles, o abismo evolutivo que existe entre o mestre gentil e o aprendiz que tapeia. E os primeiros passos na jornada do despertar para as verdades eternas. Pedro somos todos nós, confusos e amedrontados diante da luz que não entendemos, mas desejamos. Jesus é o mestre que desce da sua realidade superior e adentra no jardim infantil do nosso Éden humano. Assim como Pedro, desejamos servir e ser úteis, construindo tendas para abrigar os conceitos superiores da fé, sem perceber, porém, que os emissários de Jesus e Ele próprio não pedem que os recebamos em templos ou tendas,
mas sim na intimidade da alma sedenta de paz e afeto. Que o Mestre permita que possamos aprender a aceitar sua companhia nas atitudes e práticas cotidianas do bem. Então, o nosso amigo Liel, né, que mandou essa mensagem para a gente, né, te agradece aí o nosso querido irmão, né, nosso pai espiritual aí, né, que nos ajuda, né, e hoje nós vamos, né, falar um pouquinho desse fenômeno, né, só para a gente contextualizar, gente, essa passagem do Evangelho, né, a transfiguração, ela acontece, né, no Monte Tabor. O Monte Tabor, né, era uma montanha que ficava na região da Galileia, tá, próximo ali, né, da região da Galileia, da Judéia ali, e aonde era muito comum, né, uma montanha que eles chamam de Monte Nevado, né, ou seja, uma montanha que no cume normalmente tem neve, dada a altitude, aquela coisa toda, né, e era uma montanha que era um lugar comum, né, de peregrinação dos judeus, né, e até mesmo uma questão comercial também, né, porque o gelo, a neve, né, que se produzia ali era um bem muito caro, muito escasso, né, que muitas famílias nobres, né, muitas famílias ricas da região, né, tinham como um mimo, né, como uma coisa assim diferente, ó, tem gelo, tem, né. E então havia até mesmo um comércio de caravana lá, de pessoas que iam extrair o gelo, trazer para levar, imagina, né? Até que derrete, aquela coisa toda, né? Então perdia muita coisa, né? Mas havia um certo comércio, né, em torno do gelo, tá? Que produzia-se lá e da neve lá do Monte Tabor. O que acontece, né? Jesus, né, com seus discípulos, né, a gente vai entrar aqui no texto, né, mas a gente está só contextualizando, né, segundo os estudiosos, né, os amigos espirituais também, Jesus ele dividiu, né, o grupo de discípulos dele em vários subgrupos, né, então Jesus ele tinha os 12, né, mas ele também tinha um outro grupo, né, de 72 discípulos, dos quais os 12 eram parte, né, e tinha mais um grupo de 500, né, sem contar também um grupo de discípulas, né, de mulheres que o acompanhavam, né, que eram as apóstolas, né, apesar de não estarem registradas dessa forma no Evangelho, porque, né, havia ali uma visão muito ainda preconceituosa contra a figura feminina, né. Então acreditava-se na época de Jesus, né, que uma mulher, né, uma relação com uma mulher ali de amizade, ou de conversa, ou de um homem andar com mulheres, era uma coisa que desprestigiaria o homem, tá? Então, assim, é interessante que muitos historiadores, quando eles vão, né, falar de Jesus, uma das coisas que eles falam, né, para provar a existência de Jesus é exatamente isso, né? Porque o Evangelho ele guarda, né, os relatos de Jesus conversando com mulheres, uma coisa que seria negativa, vamos dizer assim, para a mídia da época. Então, assim, para Jesus se vender, né, para a pessoa ouvir falar de Jesus, para a pessoa conhecer o que Jesus ensinava, se falasse, esse cara andava com mulher, ele perdia prestígio por causa disso, né? E os apóstolos fazem questão de falar, né? Até porque a posição de Jesus diante das mulheres era, né, estava além da época, além da nossa época também, né? A gente sabe disso. Então isso o pessoal fala assim que é uma prova que realmente aquilo ali é verdade, porque é autodepreciativo em alguns momentos, né? Então a pessoa lia aqui e fala, Jesus, cara, de nada, não anda com mulher, né? Para nós hoje é diferente a visão, é claro, né? Mas a gente sabe que naquela época eles tinham muito preconceito, né? O próprio judaísmo é muito preconceituoso com a figura feminina, né? A questão, né, de 2000 anos atrás, né? Que a gente vai, né? Já falamos disso em outras vezes. E aí, né, Jesus ele dividia os discípulos em grupos para poder ensiná-los, né? E tinha um grupo que é um grupo mais próximo dele, que era composto pelo Pedro, pelo Tiago, né, e pelo João Evangelista, os irmãos, tá? Porque tinha 2 Tiagos, né? Tinha um Tiago chamado maior, que é esse, né, que é o irmão do João Evangelista, que é o que acompanhava Jesus para todos os lados, e tinha o Tiago menor, né, chamado de menor depois, tá? Esse nome maior e menor foi uma criação depois para facilitar saber quando que era um e quando que era outro. Isso aí não existia esse termo na época de Jesus, não. Mas depois o pessoal, para estudar, né, para registrar ali, para ficar fácil, quem que é o Tiago tal, quem que é o Tiago o outro, né? Então eles falam, o Tiago maior é o que andava com Jesus para todo lado. O Tiago menor é o primo de Jesus, né? Que é aquele que fica lá na casa do caminho, né? Tem toda uma relação dele lá no livro Paulo Estevão, né? Que ele era primo irmão de Jesus, ele era filho de uma irmã de Maria, tá? Mas isso é outra história para frente, né?
Mas, então ele andava, né, os mais próximos dele, né, o João Evangelista, né, por um motivo claro, que era a questão da evolução espiritual do João Evangelista, que era o discípulo mais espiritualmente preparado do grupo inteiro, né, o mais jovem e o mais espiritualizado, mais evoluído, vamos dizer assim. Né, era o mais velho em espírito, mais jovem no corpo. Né. O irmão dele, que era o segundo mais jovem, né, o Tiago, que não era um espírito tão evoluído assim. Né, o Tiago, que a gente sabe dele, o Tiago chamado maior, né, o irmão do João Evangelista, ele era um único discípulo de Jesus que andava armado, né? Tanto é que ele andava com 2 espadas, né? E ele, né, quando Jesus pergunta o que eles tinham para a viagem lá, o Tiago fala, eu tenho 2 espadas, né? Pra vocês verem que não era né? E o Pedro, né, que é o famoso, né, discípulo ali que estava sempre nas relações do Cristo. E o que acontece? Né? Jesus ele vai fazer um momento de prece, normalmente ele chamava alguns discípulos com ele para caminhar com ele, para conversar. Né? Nessas caminhadas em separado, ele deixava eles perguntarem o que eles queriam, ele deixava eles falarem das dúvidas, das questões dele, e ele ia ensinando, né, como era de costume, né, os mestres antigos, né, na época. Tiago Maior foi o primeiro apóstolo a morrer após Jesus, João foi o último. É isso aí, exatamente. O irmão mais velho morreu primeiro, né, foi o primeiro, até porque era o mais agressivo, vamos dizer assim, né? Então ele foi lá, chegou lá, começou a bater de frente com todo mundo, né? Mataram ele com 1 ano depois da morte de Jesus, o Tiago Maior tinha morrido. Tá? E o João Evangelista, ele sobreviveu, ele foi o último dos discípulos de Jesus a morrer, dos apóstolos, né? Ele morre com 100 anos de idade na cidade de Éfeso, né? Lembrando que nessa época o João devia ter no máximo aí 16 para 17 anos de idade, tá? Quando passa essa história. E o irmão dele, Tiago, devia ter uns 20, né? Então, assim, eram 2 adolescentes, tá? E o Pedro, né, que já era um homem mais maduro. O Pedro tinha ali por volta de uns 40, 45, né? Mais ou menos isso, tá? Então vamos ler aqui a história. Isso vai depois daquelas pregações de Jesus, né, que ele fala lá sobre o reino dos céus, sobre a importância, né, do reino dos céus, aquela coisa toda, né? E continua. 6 dias depois, né, interessante que o número 6, gente, ele tem um simbolismo muito profundo. O número 6 é o número do nosso estado evolutivo. Tá? Por isso que o número 6 na Bíblia, o número 6 é o número do homem. Né? Por que é o número do homem? Porque no 6º dia o homem é criado. Tá? Quer dizer que nós aparecemos no 6º dia? Não, quer dizer que no estágio da caminhada evolutiva, nós estamos no 6º passo. Tá? O 5, que é o anterior ao nosso reino animal, o 4 é o reino vegetal, o 3 é o reino mineral, o 2 são os átomos, o reino atômico, e o 1 é o reino das partículas subatômicas, que é onde começa a nossa história aí de criação. Tá? A criação começa lá nas partículas, depois os átomos, depois o reino mineral, vegetal, animal, né? Hominal, que somos nós, né? Depois vem o estado da angelitude, né? Que é o número 7, né? Que é a perfeição relativa, tá, gente? É o número 7, né, que é os anjos, né? Na verdade é uma evolução do ser humano, né? Não existe um anjo que foi criado como anjo, na verdade é um ser que passa por etapas, como nós estamos numa etapa, né? Vem o 8º, que eles chamam de que é o reino búdico, né? Que é o reino dos seres despertos lá, que estão em estado de consciência lá, ou arcangélico, né? Que é tipo o João Evangelista, está nesse estado, a Maria, né? O próprio Buda, né? E outros, Sócrates, né? Outros espíritos aí, né? Estão nesse estado, que a gente tem conhecimento, muitos outros que a gente não sabe, né, mas estão. E o 9 é o estado crístico, que é o estado de Jesus. Tá? O número 9 é o nível evolutivo de Jesus. Tá? Né? Então, assim, nós temos uma escala aí de evolução. Por isso que no 6º dia, ou seja, no momento do ser humano. Tá? No 6º dia, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Levou-os à parte a um alto monte, é o Monte Tabor. Aqui no Evangelho de Mateus não cita o monte, mas, né, em outros evangelhos e na crítica textual do Evangelho você vai encontrar referência. A um monte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Olha que interessante. Então Jesus pega 3 discípulos, né, o número 3 é o número daquilo que é completo, tá? E ele os leva a um alto monte. Né? O alto, o monte, é a simbologia da elevação. Todas as vezes que você vê, né, no Evangelho, na Bíblia, falando que alguém subiu no monte, quer dizer que ele está buscando elevação espiritual. O Moisés ia conversar com Deus, né, Deus ali, né, dentro da visão do Moisés, né, a espiritualidade, era o próprio Jesus, né, o criador do universo, mas ele entendia assim, né, e isso é uma coisa que a gente vai conversar também. Então Moisés ele sobe no monte. Quando ele sobe no monte, ou seja, quando ele se eleva, né, da transitoriedade humana, ele recebe os 10 mandamentos.
Quando Moisés desce do monte, ou seja, ele sai da elevação e volta a um nível inferior, ele quebra as tábuas da lei. Né? E depois ele sobe de novo para encontrar. Por isso que tinha aquela referência de subir no monte. Não é uma referência física, igual muita gente acredita. Vou rezar ali no alto do prédio, ali, Deus me escuta melhor. Não. A subida ao monte é uma referência de elevação do ser. Então Jesus vai subir ao monte e ele leva 3 discípulos com ele. Né? Ou seja, ele chama os discípulos para subir com ele. Né? Ou seja, Jesus está aqui com a missão de favorecer o nosso crescimento espiritual. Então ele nos leva a subir no monte com ele. Beleza, Tiago, Pedro e João. Né? E transfigurou-se diante deles. O que é transfigurar, gente? Transfigurar é se transformar ou se revelar. Tá? Então, para aqueles que conseguem subir um pouquinho, Jesus se mostra tal como ele é. Olha a diferença, né? Então Jesus vai se mostrar para o Pedro, para o Tiago, para o João, como ele é de verdade. Não como Pedro, o Tiago e o João achavam que ele era. Tá? Mas para você ver Jesus do jeito que ele é de verdade, você tem que se elevar. Você tem que subir num monte com ele. Quem está preso, né, na transitoriedade, quem está preso nas coisas menores, quem está preso aqui no terra a terra, né, na mediocridade, não vai conseguir perceber o Cristo. Não da maneira como ele é. Vai conseguir segui-lo enquanto, né, Jesus na matéria. Mas o Jesus transcendental, né, você tem que subir no monte com ele para percebê-lo, para vê-lo. Então ele se transfigura, ele se modifica. Né? E na verdade, o que acontece ali? Nós temos ali um fenômeno mediúnico. Tá? A transfiguração é um fenômeno mediúnico, né? Mas nós temos ali vários fenômenos mediúnicos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, né, Jesus ele não se transforma a olho nu. Na verdade, o que acontece? O fato de Jesus levar o Pedro, Tiago e João, né, para o alto do monte, o Pedro, Tiago e João, né, dentro dos relatos evangélicos e até mesmo daquilo que os Espíritos falam para a gente, eram os discípulos de Jesus com maior capacidade mediúnica. Né? Eles eram os maiores médiuns daquele grupo, né, de apóstolos do Cristo. Ou alguns dos melhores. Né? A gente não pode generalizar que eram muitos. Né? E aí o que acontece? Na verdade, os discípulos eles entram num estado tal que eles enxergam Jesus como ele é no mundo espiritual. Né? Na verdade, Jesus, se por exemplo o Marcelo chegasse lá no alto do monte, tivesse Jesus em pé lá e os 3, o Marcelo ia ver uma cena, um escuro, um homem em pé e mais 3 em volta dele lá embasbacado. Tá? Né? Então o Marcelo, talvez, uma pessoa que não tem evidência, né, veria isso. Tá? E o Marcelo chegasse lá e não ia ver um Jesus brilhando, iluminado. Não, ele Jesus um cara normal. Entretanto, os discípulos, que estavam com a evidência deles, né, ativa, estavam enxergando Jesus lá no mundo espiritual. É um processo de evidência, é um processo mediúnico que estava acontecendo ali. Eles estavam enxergando Jesus como ele era no mundo espiritual. Né? A tal ponto, né, que o que acontece aqui? Ó, seu rosto ficou refulgente como o sol, e suas vestes tornaram-se luminosas de brancas que estavam. Olha como é que eles tentaram descrever o que aconteceu. Né? Lembrando que quem escreve isso aqui, gente, é o Mateus. O Mateus não estava lá. Tá? O Mateus ele escreve que os outros contaram para eles anos depois. Né? Então depois o Pedro, o Tiago, acho, né? O Tiago deve ter sido que o Tiago morreu muito rápido, né? O Tiago ele morre ali pouco mais de... Deixa eu só fechar o som aqui, gente. O som está aberto de alguém, eu estou fechando, tá, gente? Aí se a pessoa quiser perguntar, abre de novo, não tem problema não, tá? Porque senão fica dando reverbação de som. Né? Então o Tiago ele morre muito rápido. Um ano depois da desencarne de Jesus, o Tiago tinha morrido também. Então não deve ter sido o Tiago. Né? Mas assim, há que se entender aqui que o Pedro e o João evangelista devem ter contado com o Mateus o que aconteceu do jeito que eles entenderam. E o Mateus escreve, né, em cima do que eles estavam contando para ele. Tá? Então imagina aí, né? Então você imagina, né? Aconteceu, eles contaram depois, anos depois, e o Mateus vai escrever para a gente aí. Né? Seria um fenômeno de clarividência, exatamente. Eles vão ver Jesus como ele era no mundo espiritual. Né? E aí a descrição de como é que ele ficou aos olhos dos discípulos. Suas vestes tornaram-se brancas e seu rosto ficou resplandecente como o sol. Ou seja, eles viram ele num estado de energia radiante. Né? Como os espíritos iluminados. Mas imagina Jesus. Né? Então Jesus é o próprio... Né? Você olhar para o sol, para uma estrela, deve ser a mesma coisa. Né? Se olhar para Jesus no mundo espiritual, é a mesma coisa que você olhar para o sol, né? De dia, né? Com o céu claro. Você vai ficar até cego. Né? Multiplique isso por 1000. Deve ser isso aí que é a luminosidade de Jesus. Então eles enxergam Jesus no mundo espiritual. E eles entendem que Jesus se transformou naquilo.
né? Porque eles não estavam entendendo que era só eles que estavam enxergando. Para eles era uma mágica lá e ficou de dia e Jesus começou a brilhar, né? Por isso que se chama transfigurar, modificar a aparência, tá? Mudou a figura ou a imagem. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Isso aqui é das coisas mais controversas que o pessoal, né, vai estudar, né? Vamos lembrar que isso aqui é a opinião do Pedro, tá, gente? Né? E nós vamos ver como é que o Pedro estava lá no momento que aconteceu aquilo, né? Então o que acontece? Eles estão vendo lá Jesus, todo iluminado, os três, né? Os três estão lá embasbacados, aquela coisa, não sei nem o que é isso, e aparecem dois seres iluminados diante do Cristo, tá? Aparecendo dois seres iluminados diante do Cristo, o que vai acontecer? Esses seres em nenhum momento eles se identificam. Eles falam assim, oi Pedro, beleza? Moisés, Pedro, Moisés, toca aqui, 3 toquinhos, bate aqui, João, Elias, beleza, João, beleza. Em nenhum momento, né? Jesus também não fala assim, João, Elias, Moisés, Tiago, né? Moisés, Tiago, Elias, Pedro. Jesus não faz essa apresentação, ou seja, eles acharam que era. Por que eles acharam que era? Né? É um fenômeno muito comum. Por quê? O Pedro era judeu, o João Evangelista era judeu, né? E aos olhos dos judeus, né, quem eram as figuras de referência espiritual do povo de Israel? Moisés, Elias, talvez o Abraão. Se tivesse um terceiro lá, ia ser o Abraão, tá? Porque eram as personagens mais famosas, né, e mais cheias de história espiritual com eles. Então eles interpretaram que era aquilo. Se eles estivessem na Grécia, né, se tivesse lá Jesus na Grécia, lá com 3 gregos, ele ia falar Zeus e Poseidon apareceram do lado de... Zeus e Apolo apareceram do lado. Se eles estivessem lá no Egito, né, ia falar assim, o Osíris e o Horus apareceram do lado de Jesus. Se ele estivesse lá na Índia, ia falar assim, Brahma e Vishnu apareceram do lado de Jesus. Se ele estivesse lá na Noruega, ia falar assim, Odin e Thor apareceram com Jesus. Se estivesse aqui no Brasil, ia falar assim, o Doutor Bezerra e o Emmanuel apareceram do lado de Jesus. Por quê? Porque a gente veste a nossa percepção espiritual dentro dos nossos conteúdos, né, psicológicos, religiosos. Então, para um homem judeu, né, da Israel do ano 30, né, da nossa história, as figuras de referência espiritual só podiam ser Moisés e Elias, que eram, né, da religião deles. Eles não iam achar que era Zeus, porque eles não acreditavam. Eles não iam achar que era um deus grego. Eles não iam achar que era um deus romano. Eles não iam achar que era um Apolo. Não ia. Apareceu do lado de Jesus, deve ser o principal nosso aqui, que é Moisés e Elias. Até porque, gente, o Elias estava reencarnado nessa época, né? O Elias é o João Batista, né? Essa transfiguração acontece um pouco antes da morte. Apesar de aqui falar do João Batista antes, né? Depois vai falar daquela coisa toda, ele vai até falar, né? Era bem contemporâneo com a vida do João Batista, tá? Então, assim, não tinha como o João Batista ter desencarnado, já ter ido para os planos iluminados lá, virado Elias de novo, né? Seria uma coisa meio complicada aquilo ali, tá? Então, assim, né? Mas foi o que o Pedro entendeu e o que o Pedro passou para o Mateus e o que o Mateus registrou aqui no Evangelho, tá? Nós temos que entender nesse sentido, tá certo? Então, isso é muito comum, tá? Quando você vê um espírito, quando uma pessoa vê um espírito, normalmente ele veste essa imagem mediúnica com os seus conceitos religiosos. Então, se aparecer um espírito lá na igreja evangélica, né, eles vão falar que é um anjo do Senhor que chegou lá. Se aparecer um espírito lá dentro da igreja católica, né, e for uma mulher, é Maria, né? Então, assim, a gente vai vestir de acordo com aquilo que a gente acredita, tá? Então, assim, normalmente é isso que acontece. Só se o espírito se identificar. Fala, não, meu filho, eu sou Maria, não, eu sou João, não. Mas mesmo assim, aquilo fica na cabeça da pessoa. Às vezes, mesmo o espírito falando que não é, a pessoa não é. Porque eu vi lá em Maria, lá com um pano na cabeça, aquela coisa toda é Maria. Né? Então, assim, isso é muito forte. Né? Os nossos conceitos religiosos estão muito enraizados. Né? Se você vê um homem barbudo, é o Doutor Bezerra. Você é espírita, né? É o Doutor Bezerra. Você vê um cara bonitão lá, com aparência clássica, né, romana, é o Emmanuel. Não pode ter outro com aquela aparência, não. Né? Se vê uma mulher loura, é a irmã Sheila. Né? Como se não existisse 1 milhão de mulheres louras desencarnadas. Como se não existisse, né, 1 milhão de gordinhos barbudos no mundo espiritual. Né? João Batista ainda estava encarnado na época da transfiguração. Mais ou menos. Existe uma controvérsia, porque no final do mesmo texto aqui, fala que o Jesus vai falar do João Batista, né? E fala que fizeram com ele do que queriam, e dá a entender que o João tinha morrido. Em outros evangelhos fala que esse fenômeno aqui acontece antes do João Batista, depois que Jesus recebe a notícia da morte,
Tá? Então é muito controverso, até porque se o João Batista tivesse desencarnado, dificilmente ele ia aparecer lá no Monte Tabor junto com Jesus, ele ia estar no processo, né, de transição lá, no processo, né, até porque a morte dele foi extremamente violenta, né, ele não ia manifestar ali naquele momento. Tá? O que nós temos ali é uma interpretação do que o Pedro viu. O Pedro viu aquilo, tanto é que o Pedro viaja na maionese aqui. Né? Vamos ver, olha, continuar aqui. Ó. Falando, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Né? Esse é o Pedro. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então nós vamos perceber aqui que o Pedro estava mais que viajado. O Pedro entrou ali num estado de deslumbre tão grande, né, que ele começou a falar coisas sem noção. Tipo assim, ele vai fazer uma tenda para um espírito desencarnado? Para quê? Né? Então o Pedro entrou ali em parafuso com aquilo ali que ele estava vendo, né? Que para ele eram Moisés e Elias na frente dele, junto com Jesus ali no meio, ou seja, né, uma coisa fantástica, né, sobrenatural, né? E ele entra num estado de confusão mental tão grande que ele começa a agir como se ele estivesse tonto. Ele fala assim, gente, vou fazer uma tenda aqui para você, ou para Elias, como se eles precisassem ali de... Né? Então, assim, olha só como é que o Pedro estava perturbado com a situação. Perturbado, gente, quando eu falo isso não é negativo, não, tá? É porque ele estava tão maravilhado com a coisa que ele não sabia nem direito o que estava acontecendo. Ele estava tentando entender, né? E tentando entender aquilo, ele vai enfiando o pé pelas mãos ali. Né? Estando ele ainda a falar, uma nuvem resplandecente os envolveu. Ou seja, a espiritualidade não tinha nada com aquilo que o Pedro estava falando. Né? O plano da espiritualidade é outro. Tá? Uma nuvem os envolver quer dizer que eles saíram do campo de visão do Pedro. Né? Eles mesmo devem ter percebido, nossa, coitado do Pedro, ele não está entendendo nada que está acontecendo. Que vão sair de perto aqui de Jesus, deixa, né? Ele deixa, porque senão ele vai ter um troço aqui, então nós vamos sair de perto. Né? E eis que saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho dileto, em que pus toda a minha complacência. Ouvi-o. Tá? Então, os discípulos têm um fenômeno de audiência agora, né? Uma voz fala: Esse aqui é meu filho, escutar ele, escuta Jesus. Né? Então, é uma constatação espiritual. A espiritualidade está falando para os discípulos, dentro daqui que os discípulos davam conta de entender, né? Estavam reforçando a missão do Cristo com eles. Né? Então, tipo assim, escuta o que esse cara vai falar. Fica prestando atenção aqui na gente, não. Né? Ouvindo isso, os discípulos caíram de bruço e tiveram grande medo. Eles entraram em pânico. Né? Por quê? Porque eles estavam presenciando. Olha que o João Evangelista já era um espírito superior, gente. Mas não é todo dia que você vê um negócio desse, né? Então, assim, eles estavam entrando eles estavam em estado de choque. Eles estavam percebendo alguma coisa que é um efeito sobrenatural para o qual eles nunca tiveram preparados durante a vida deles. Né? Uma coisa é ter um efeito sobrenatural aqui, uma cura de Jesus ali, uma coisa sutil, uma voz, né? um espírito materializado que dá um tchauzinho, que conversa com eles. Outra coisa, eles veem um espírito todo iluminado, igual o sol, né? Eles veem o mundo espiritual ali, aberto ali para a visão deles, dentro daquele conceito, daquela religiosidade que eles tinham lá, aquela ignorância que eles tinham de 2000 anos atrás. Imagina como é que isso ia impactar na mente deles. Por isso que o fenômeno dura pouco tempo também. Né? Tá dando para entender, gente? Nós estamos falando aqui da transfiguração do capítulo 17 de Mateus, né? Falando desse fenômeno que aconteceu, né? Que os discípulos, né, eles enxergam lá, né, o Jesus, né, no mundo espiritual, né? A gente está explicando aqui que se fosse o Marcelo lá, o Marcelo talvez não ia enxergar nada, né? Se fosse a gente não ia enxergar nada, porque foi um fenômeno mediúnico, né? Ou seja, eles estavam vendo o mundo espiritual, eles não estavam enxergando o que estava acontecendo no plano físico, né? Talvez se alguém chegasse lá perto no plano físico, ia ver 4 homens em pé no escuro, né? Ou talvez iluminados pela luz da lua, né? Iam ver Jesus lá e os 3 lá tremendo de medo lá de alguma coisa que ninguém estava sabendo o que era, tá? Fala assim, o que esses caras estão com medo? Tá tudo escuro aqui, não tem nem bicho aqui agora, né? E eles estavam lá tendo toda uma experiência, né, espiritual, toda uma experiência, né, que é bem diversa do que eles estavam acostumados, do que eles estavam, né, vamos dizer assim, deixa eu só um minutinho, é só arrumar aqui, bota o som aqui. É uma experiência para a qual eles não estavam preparados, eles não entendiam o que era aquilo, né? Eles não tinham entendimento espiritual, né, do que chegava a ser aquele fenômeno que estava acontecendo ali com eles no momento. Né? Era algo, né, fora do escopo deles. Né? E aí nós vamos entender, muito disso aqui nos ajuda a entender o processo do Evangelho. Né? E aí o que acontece? Ó,
eles caíram e tiveram medo, né? Então eles ficaram assustados com aquilo, ou seja, aquilo ali é uma coisa fora da realidade deles, eles ficaram extremamente amedrontados com aquela situação, né? E aí, né, vem Jesus, né? Porém, Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse, Jesus foi lá, não, vem cá, meu filho, levantai-os e não temais, né? Jesus falou assim, levanta aí, gente, não precisa ter medo não, né? Ou seja, o objetivo disso aqui não é que vocês tivessem medo, não, o objetivo disso aqui é o aprendizado de vocês, né? Estou aqui, né? Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém, exceto só Jesus. Se o fenômeno mediúnico passou, eles viram o plano físico normal, Jesus lá em pé, lá, do jeito que ele era todo dia, né? Sem ser a visão deles no mundo espiritual. Jesus continuava sendo o que ele era, ele não mudou, né? Eles só estavam vendo Jesus enquanto ser materializado, eles estavam vendo mais Jesus, o corpo espiritual de Jesus. A gente estava até falando isso ontem, né? A gente estava no estudo de mediunidade falando, né, de emancipação do espírito, né? Então o espírito, quando ele tem esse fenômeno, ele consegue enxergar o mundo espiritual, né? Então Jesus está naquele estado o tempo todo. Ele não, aquilo ali não é um estado intermediário que Jesus está passando, né? É apenas, né, uma percepção dos discípulos sobre o que aconteceu com Cristo, né? Quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes dizendo, não digais a ninguém o que viste, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, né? Então Jesus fala assim, ó, não fala nada disso para os seus amigos, não. Eles não estão prontos, não. Até que o Filho do Homem é como Jesus dizia eu, tá? Então, em vez de falar eu, Jesus fala Filho do Homem, tá? Então, é a forma de Jesus se referir a ele mesmo. Ele sempre se referia assim como Filho do Homem, né? É interessante que ele fazia isso para reforçar a ideia de que Jesus é uma evolução nossa. Ou seja, é um estado que está ao nosso alcance. É o Filho do Homem, é o que vem do homem, tá? Então Jesus é o Filho do Homem, se Jesus é o produto da nossa evolução. Não Jesus o indivíduo, né, gente? O estado espiritual no qual o Cristo está, ele é acessível a todos nós pela evolução. Ou seja, um dia nós vamos, né, chegar no nível do Cristo, né? Mas quando a gente chegar no nível dele, ele vai estar muito acima também, né? Então é sempre uma caminhada evolutiva. Tá dando para entender, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma questão? Né? Se alguém quiser perguntar, falar, fiquem à vontade, por favor, tá? O objetivo nosso é estudar, é conversar, né? De maneira alguma ser dono da verdade, né? Porque a verdade não tem dono, né? Na verdade, né? Aí na redundância, né? Nós todos estamos em aprendizado, nós estamos todos aí desenvolvendo valores, né? Desenvolvendo conceitos, é o nosso caminho, né? A gente vai aprendendo, né? Hoje a gente entende um pouquinho melhor o fenômeno, talvez, né? Mas amanhã nós vamos entender de maneira mais profunda, né? Sempre é assim, o conhecimento ele vai se aprofundando, né? Talvez há 1000 anos atrás a gente não entendia dessa forma, né? E daqui 1000 anos no futuro a gente vai entender melhor ainda do que a gente entende hoje. Por isso o Evangelho, quando, né, os Espíritos falam do Evangelho, quando o próprio Cristo fala do Evangelho, ele diz que o Evangelho são palavras de vida eterna, né? Olha esse conceito que interessante, né? Palavras de vida eterna, ou seja, palavras e ensinos que à medida que nós vamos nos aprimorando espiritualmente, né, a nossa compreensão e o nosso entendimento vão também se aprimorando. E é interessante que isso vale para tudo na vida, né? Então a ciência, a religião, a filosofia, né, são caminhos de autoconhecimento que vão se aprimorando, né? Então nós vamos construir em cima do conhecimento daquele que estava ontem, nós vamos aprender com aquele que estava ontem, nós vamos aprimorar a informação, nós vamos aprimorar o conhecimento, nós vamos corrigir as facetas que talvez não estejam, né, equivocadas, né? Às vezes a gente vai ter um entendimento equivocado sobre o Evangelho, a gente vai modificando, né? Esse que é o objetivo. Os discípulos, o enterro... Ah, tá, isso aqui vai ser para a semana que vem. Então aí eles... Já nasceu batizado? João Batista era primo de Jesus, isso aí. Nasceu da sua mãe já idosa, tá? É igual a gente está falando, gente. Idoso, para nós, é uma pessoa de 70 anos de idade. Idoso na época de Jesus, na época em que a idade média do ser humano era 35 anos, né? Você tem que imaginar o seguinte, na época do Cristo, uma pessoa viver 35 anos já era, né? A expectativa de vida na época de Jesus era baixíssima, era 30, 35 anos. Isso até 100 anos atrás a expectativa de vida era 40 anos. Então o que é um idoso no conceito deles? Tá? Numa sociedade onde a moça casava quando ela tinha a primeira menstruação, às vezes com 11 ou 12 anos, Maria casou com 12 anos, né? Jesus nasceu, ela tinha 13 para 14, né? Então com 14 anos Maria já tinha Jesus,
né? Então você imagina o que é uma mulher idosa naquele conceito. Uma mulher de 18, 19 anos é considerada idosa, encalhada, não teve filho, né? Porque a expectativa de vida, principalmente das mulheres, era muito curta. Por quê? Não só porque ela tinha uma expectativa de vida naturalmente curta, como tinha inúmeros problemas de parto, né? Inúmeros problemas que as mulheres tinham, né? Quando davam à luz, né? Então, se ela tivesse uma gestação complicada, ela podia morrer no parto, né? Então, assim, a Isabel, né? Quando a gente vai traduzir, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ver os filmes, né? A gente traduz aquilo com a visão que a gente tem hoje, né? Mas, assim, dificilmente, uma mulher, a Isabel dos nossos filmes, das nossas imaginações, é uma mulher de 70 anos, né? Mas bobear, ela não tinha 25, tá? Mas aos olhos da cultura da época, uma mulher com 12 anos já tinha filho. Então, uma mulher de 25 ela estava no final da vida dela, não teve filho, é uma idosa, tá? Então, às vezes, o que os espíritos falam é que é mais ou menos isso, tá? A Isabel ela era velha pro entendimento da cultura da época, tá? E ele batiza Jesus. Batizar é um ato. Por que o João Batista ele não queria batizar Jesus? Porque o batismo é um ato simbólico, né? O batismo era para o arrependimento, ou seja, o objetivo do batismo era fazer com que a pessoa fizesse reforma íntima e mudasse a sua conduta. Jesus não precisava disso, né? Então, assim, Jesus não precisava passar por um ritual, tá? O ritual era apenas uma forma do João Batista ensinar para as pessoas, né, o que era mais importante, que era o arrependimento e a mudança de atitude diante da vida. Era aí que era o tchan do negócio, né? Só que a gente sabe, né? A gente sabe muito bem que na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes as pessoas não entendem, né? Então, assim, o batismo ele não tem poder por si, né? O batismo, a ideia do batismo é o quê? Modifica-te, né? Se modifica, se transforma, tá? O ritual de entrar dentro da água, aquela coisa toda, é só uma simbologia para atender as mentalidades infantis das pessoas daquela época, tá bom? Né? Até porque o batismo ele é uma prática que começa com a ordem essênia, né? Porque os essênios tinham lá os rituais de purificação, aquela coisa toda, né? Então, assim, hoje o pessoal está muito mais ligado ao ritual do que você faz, tanto é que eles são batizados um adulto, tá? Adulto, gente, era quem já tinha mais de 12 anos de idade, tá, gente? Porque na cultura judaica também, ó, tudo não é com 18, não, né? O menino virava adulto quando ele fazia 12 anos e a menina quando tinha a primeira menstruação, normalmente com 12 também, tá? Tanto é que tem até uma festa judaica muito famosa, como o Bar Mitzvah, né? Tem até uma para as meninas também agora. O que é o Bar Mitzvah? É uma festa religiosa para dizer que o menino virou adulto, com 12 anos de idade, tá? Então, naquela época, adulto era 12 anos de idade, tá bom? Não é igual a gente, não. Então, assim, existem muitas diferenças culturais entre o povo de Israel e a gente, né? E muitas vezes a gente vai estudar, ou a gente vai ler, ou a gente vai ver um filme, e às vezes tem uns erros, né, nessas obras, exatamente porque eles tentam colocar como se fosse igual a gente hoje, né? Então a cultura deles é muito diferente da nossa, tá? Muito diferente mesmo, tá? Então aí quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo isso, nós vamos entendendo, né, essas questões, né? E isso facilita pra gente aí os conceitos, aí o entendimento aí das questões espirituais, tá bom? Deu para entender a questão do João Batista? Então assim, ele era primo de Jesus mesmo, né? Mas aí quanto à idade da Isabel, né? Pensa mais ou menos aí na Isabel com uns 26, 27 anos, que isso é velho pro judeu, tá? Né? Porque Jesus era velho, tá? A mulher nessa idade não tinha filho, o cara tinha trocado ela por outra, tá? Infelizmente, tá, gente? Eu tô falando isso, né? Mas é uma questão cultural deles lá que acontecia assim, né? Então, batismo na infância não seria com o mesmo propósito. Fui batizado com 18 vidas de eu teria para reformar nessa idade. Achei até engraçado. Aí, o que acontece, né? Na Idade Média, a mortalidade infantil era muito grande, como era na época de Jesus. E o que aconteceu? A Igreja Católica começou a batizar as crianças ao nascerem, porque os pais ficavam desesperados, porque morria muito menino sem ser batizado. Na crença da Igreja Católica da Idade Média, se você não fosse batizado, você ia para o limbo. Você não ia nem para o céu, nem para o inferno, você era pagão, tá? E aí o que a igreja fez? A igreja pegou o batismo e desmembrou ele em dois, né? Então batizava as crianças ao nascer e depois, quando ela fazia lá uns 16, 15 anos, tinha o crisma. O que é o crisma? A confirmação do batismo, tá? Então isso nasceu por causa da mortalidade infantil. O pai e a mãe ficavam desesperados. Não, batiza meu filho aqui agora, mas ele não é criança, você sabe? Não, mas batiza para ele ir para o céu, ele está morrendo aqui. Então foi essa que é a origem de se batizar a criança, tá? Foi por causa dessa questão aí, né, que é uma questão social, uma questão, né, de saúde da época, né? Então os pais ficavam lá muito preocupados, porque assim, né? E isso virou uma tradição que veio até hoje,
Né? Basicamente foi isso que aconteceu. Né? Então a Igreja Católica é muito apegada a esse conteúdo tradicional, né? E se manteve isso. Então normalmente quem batizava era o bispo, né? E aí a pessoa chegava lá, levava a criança, ó, tem um telefone de alguém tocando aí, gente. Alguém abriu o som do telefone e ainda está deixando o telefone tocar. Eu também fui crismado, né? Então assim, isso, né? Mas assim, é por isso que existe o ritual, né? Quando tiver estudante, vai entendendo por que existe daquela forma, né? Sem crítica, né? Mas hoje a gente sabe que o batismo, né? O ritual só por si não resolve nada. Aquilo ali é só um teatrinho ali, né? O que importa é a intimidade do ser. Tem gente que não é batizado que é mais cristão do que muito batizado. Tem gente que não acredita nem em Deus que é mais cristã que eu, né? Porque a vida dela, a atitude dela, a ação dela é de cristão, né? Então a gente, né, hoje se valoriza, né? O que a espiritualidade valoriza não é o ritual, é a intimidade, né? Então não adianta eu chegar e falar assim, eu fiz tudo, todos os rituais, eu tomo passo todo dia, né? Isso aí é os olhos da espiritualidade. Olha, gato. O gato mordeu meu pé aqui. E aí, gente? Não pode fazer isso. Você quer ir no carinho? Então vem cá. Eita. Né? Morde o pé da gente, é assim mesmo, né? Arranha a gente todo, tá? Você quer carinho? Tá bom, te dou carinho, vem cá, tá? Mas não morda o meu pé, né? Gente, nós estamos falando da transfiguração de Jesus, né? Que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Alguém quer fazer mais algum questionamento, alguma dúvida? Nós temos aí 18 minutos, né, para poder falar do texto aí, né? Ou de algum outro texto do Evangelho que vocês tenham dúvida. Vamos aproveitar, né? Já que a gente não vai entrar na outra parte hoje, né? Que é o João Batista lá, que Jesus vai falar do João Batista, né? Nós não vamos entrar naquela parte ali. Qual é o objetivo do Cristo com a transfiguração? Mostrar para os discípulos o mundo espiritual. A realidade da vida depois da morte. Preparar eles para entenderem quando ele retornasse. Por quê? Os judeus, né? Eles eram, né? O outro não gosta de aparecer, não. O Banguela, ele gosta de ficar dormindo no canto dele, ele não gosta de colo, não. A gente tem que pegar ele assim só quando ele quer mesmo. Entendeu? Ele não gosta de sentar no colo da gente. Pelo menos o meu, não. Né? A gatinha, ela gosta. O Banguela, ele fica escondido. Né? Ele é muito chegado, não fica na poltrona, né? A poltrona, não. Mas voltando, né? O objetivo da transfiguração de Jesus era preparar os discípulos para as realidades espirituais. Porque os judeus eram muito supersticiosos e muito medrosos com tudo que tinha a ver com o espiritual. Tá? Eles acreditavam que tudo era influência demoníaca. Eles tinham 1001 amuletos, patuá. Eles tinham tudo que é superstição que você pode imaginar, né? Os judeus tinham. Então Jesus estava preparando, gente, sai dessas superstições, né? Exatamente para poder preparar eles para entender o mundo espiritual. Só houve esse momento de transfiguração ou Jesus fez isso com mais alguém? No Evangelho não fala não, mas eu imagino que todos os discípulos devem ter visto alguma coisa nesse sentido, até porque Jesus não ia privilegiar um em detrimento dos outros, né? Talvez o que aconteceu com Tiago, com João, com Pedro foi mais impactante, né? Por isso que o Mateus registrou, tá? Mas com certeza Jesus mostrava as questões espirituais para os discípulos até para prepará-los, né? Para a questão, porque quando Jesus volta, tá, gente? Jesus tem que se mostrar quase que materializado, né? Você tem que pôr a mão em Jesus, porque senão eles iam achar que Jesus é uma assombração, eles iam sair correndo de Jesus, tá? Porque os judeus, eles tinham um conceito que depois que morre, né, fica coisa ruim. É mais ou menos o que acontece com os norte-americanos. Vocês não sei se já viram, né? Os norte-americanos, o pessoal dos Estados Unidos, da América do Norte, da Inglaterra, né? Eles têm muito medo do espiritual também, né? Você pode ver que todo filme morreu, virou um monstro, né? Então a sua mãe morreu, ela vai virar um monstro e vai assombrar a sua família. Né? Você tem que fugir. Né? Isso é um reflexo da falta de tato que eles têm, do medo que eles têm do espiritual. Tá? Até porque, né, fazendo aqui um parêntese, se você for analisar a religiosidade do norte-americano, do inglês, né, é uma religiosidade materialista. Né? Ou seja, até o espiritual deles fala para a matéria. Né? Então eles têm dificuldade de lidar com a questão transcendental, porque tudo deles é materialismo. Então o Deus deles é para ajudar eles aqui na vida material. Tá? Então assim, eles têm uma dificuldade com o espiritual também. Os judeus eram muito parecidos, eles tinham muito medo. Né? Quando Pedro fala de fazer atento, talvez quisesse falar que estava feliz, que ia receber eles com amor. Na verdade, o Pedro estava surtando lá com aquilo ali, né? Na verdade, o Pedro endoidou com aquela coisa toda.
Não, a gente pode entender assim que ele queria agradá-las, claro, né? Ele estava ali, ele queria servir lá, né? Mas imagina que Jesus aparece na sua frente, você fica doido, Jesus, senta aqui, toma um café, oh meu Deus, o que eu faço aqui, Jesus, na minha casa aqui, quer uma água, Jesus, entendeu? Mais ou menos, imagine isso, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Pedro ficou tão impactado em ver Jesus com aquelas entidades lá que ele não sabia quem era, e que ele achou que era Moisés e Elias, tá? Que ele entrou em parafuso. Ele ficou, né? Ele pirou ali, o João Evangelista e o Tiago nem falavam, vocês percebam, né? Que o Pedro é o único que dá conta de falar, os outros ficam lá. Tipo assim, que isso? Né? O João Evangelista tem que ficar babando, né? O Tiago também ficava paralisado. O Pedro foi o único que falou, ainda falou besteira, coitado, né? Então ele estava ali, né? Até ter mulheres como discípulas foi diferente do tratamento dado às mulheres pelos judeus. Se o judeu tocasse uma mulher no período menstrual, para limpar, é uma confusão danada, exatamente. Então os judeus não tocavam mulher exatamente por isso, porque eles falavam que as mulheres podiam estar menstruadas e não contar para ele. E aí ele ia ficar impuro o resto da vida. Imagina que interessante. Então, como eles tinham medo, né, porque dentro daquela cultura machista, né, eles falavam que as mulheres eram naturalmente mentirosas. Então, assim, eles não confiavam. A mulher fala assim, não estou menstruada, não, como é que eu vou saber? Eu encostei em você, né? Então eles não alguns não encostavam para evitar isso, porque eles tinham as mulheres em tão baixa conta que eles acreditavam que as mulheres iam tocar neles menstruada para poder fazer ele ficar impuro. Né? É um preconceito violento, né, gente? Coisas do passado, né? Graças a Deus, né? Então, assim, isso tudo tem uma questão, né? Por isso que muitas vezes, né, as mulheres são tratadas como criança. Né? Assim, com pessoas que não. Né? Um homem conversar com a mulher é a mesma coisa do homem conversar com um cavalo, um cachorro. Tipo assim, você está conversando com a árvore, você é maluco. Entendeu? Você vê Jesus conversando com a mulher, é a mesma coisa você vê um cara que você acha o cara mais inteligente, mais esperto, conversando com a parede. Você vai falar assim, mas o que é isso? Fui lá ver o Marcelo, mas você tá batendo papo com a parede. Nossa, você está conversando com a janela lá, oi janela, né? Você está muito bonita. O que é isso? Era esse o nível. Tá? É a mesma coisa do cara conversando com a ovelha, conversando com a árvore, ou seja, um mestre, alguém importante, não ia perder tempo com isso. Tá? Mas Jesus é Jesus, né? Ainda bem, né? Jesus não tinha esses preconceitos, né? E Jesus tinha um grupo de discípulos. Se você for olhar lá, tem lá Maria de Magdala, tem a Maria, né? Maria tinha umas 5, né? Tem a Maria de Magdala, a Maria, irmã do Lázaro, a Marta, irmã do Lázaro, né? Tinha lá a mãe dele, a Salomé, que era a mãe do João Evangelista, do Tiago, a Maria Cleófas, que era a tia dele, a irmã da Maria, né? Só aí tem umas 4 Marias, né? 4 ou 5, até perdi até conta, né? Tinha a esposa do Judas Tadeu, né? Chamava Ruth. Tinha a Joana de Cusa. Tinha umas 12 ou mais mulheres lá. Tanto é que quando Jesus vai ser crucificado, as mulheres ficavam com ele na cruz, né? A única figura não feminina na cruz era o João Evangelista, que era um adolescente, né? Ou seja, só a gente que não prestava ficou com Jesus, né? O cara era tão pouco valorizado que só as mulheres ficavam com ele. Isso aí é a mesma coisa, né? Isso é uma coisa triste para se lembrar, tá? Pra nós a gente acha lindo, né? Aquele tanto de mulher, né? Tanto de Jesus, né? O coração feminino, né? Na época, gente, isso é uma coisa para desmerecer Jesus. Tipo assim, o cara morreu sozinho lá, míngua, né? Só os cachorros lazarentos que estavam perto dele. Era tipo isso aí, né? Por isso que o pessoal desmerecia muito Jesus naquela época, né? Porque Jesus não era o cara que se cercava. Porque o mestre, ele se fazia grande pelos discípulos que ele tinha, né? Então o filósofo lá tinha um rei que era discípulo, aí o cara, nossa, né? Jesus tinha os pescadores, as prostitutas, os caras que ninguém dava nada para eles, os analfabetos, né? Os catadores de palha, né? Os oleiros, os fazendeiros, né? Esses aqui são os discípulos de Jesus, né? Os caras que ninguém dava nem aí para eles, né? Os soldados, os caras que não valem nada, né? Entendeu? Né? Quando a gente estuda e a gente entende todo esse contexto da época, nós vamos ver o quão mais belo ainda é o Evangelho, né? O quão disruptor é a figura de Jesus. Jesus estava ali e ele estava ali deixando todo mundo desconcertado. As pessoas que eram consideradas ruins, impróprias, más, criminosas, eram os discípulos de Jesus. Era como se Jesus viesse hoje, tá? Eu faço uma brincadeira, o pessoal, né? Gente, é isso aqui, ó. Imagina, Jesus vem hoje na Terra e ele chama para ser discípulo dele o político mais ladrão que você imaginar, os membros do PCC, atriz pornô, tá? Funkeiro, tá? É basicamente isso.
Jesus e os discípulos de Jesus hoje ia ser essa nata, tá? Que ia andar do lado de Jesus. Não, mas aquela mulher lá que faz filme pornográfico, meu Deus, tá com Jesus. Não, mas esse cara é um ladrão, tem 20 mortes nas costas. Jesus falou que vai ser discípulo dele. Não, mas esse político aí que eu odeio ele, que eu falo que ele é ladrão, Jesus chamou para ser discípulo dele. Não, mas esse pastor mentiroso aí, esse espírito trambiqueiro. É isso aí. Seriam esses os discípulos de Jesus. E além desses aí, os pobres, os doentes, os desdentados, analfabetos, né? Então, assim, essa seria a nata dos discípulos de Jesus, os caras desajustados. Porque Jesus veio trabalhar, né, com quem caiu, gente. Pode ter certeza, né? Prostituta é pouco, ia ser atriz pornô mesmo, entendeu? Cobrador de impostos ia ser pouco, ia ser político ladrão mesmo, né? Zelote, igual tinha lá o movimento revolucionário, é pouco, ia ser os caras do PCC, lá os bandidos bravos mesmo, traficante. Não, o fulano de tal é traficante e segue Jesus, pra você ver, né? Entendeu? É isso aí. Até a gente, talvez, né? Dentro das nossas inúmeras mazelas, ele ia chamar a gente também, quem sabe, né? E hoje vemos um Jesus, né, as pessoas pintando um Jesus que segregou em vez de agregar. Não sei que o evangelho esse povo lê. Eu leio o evangelho daquilo que eles querem. Né? Jesus, ele veio para aqueles que precisavam. Né? O amor do Cristo, e talvez seja isso que foi a coisa mais difícil. Né? Jesus não veio para os perfeitinhos, para os politicamente corretos. Jesus veio para os desajustados. Né? Claro que tinha os perfeitinhos também. O João Evangelista é um perfeitinho. O espírito iluminado, cheio de amor para dar, né? Equilibrado, bonito, jovem, inteligente, amoroso, gentil. Tava lá também. Tinha o lado dele lá, né? Tinha lá o Pedro lá, tinha lá o, né? Tinha lá o Tiago, tinha, né? Tinha Maria, a mãe dele, mas tinha Maria de Magdala, prostituta. Entendeu? Olha só. Então Jesus, ele não fazia essa acepção, né? Todos eles seriam convertidos, teriam uma vida nova. Sim, mas o processo de conversão não é alguma coisa hoje convertir. Esse processo de conversão às vezes é uma encarnação inteira. Né? A gente tem aquela visão cinematográfica, né, de Jesus encostando na banca do Mateus, ele levantando e seguindo ele, largando tudo. Não era assim não, gente. Isso aí é ilusão. O Mateus teve que conviver, o Mateus continuava trabalhando para o Império Romano. Você acha mesmo que ele, né, que os romanos olhar, olha, ele largou aqui, que beleza, né? Parou de cobrar imposto para o César. Legal, né? Vocês acham mesmo que o soldado romano, que o governador da província ia achar lindo? Não. É um processo, né? Jesus veio para aqueles que estão à margem, mas o que acontece? Havia um desejo de mudança naquelas pessoas, que não quer dizer que elas eram perfeitas, mas elas eram pessoas moralmente questionáveis, com certeza. Né? Ou alguém acha que o Judas Iscariotes era um santo? Ou alguém acha, né, que o Zaqueu era santo? O próprio Mateus. Pó de Tarso. Né? Pó de Tarso, ele demorou, ele teve que beber barro lá para virar cristão, ele continuou arrogante, é um processo que ele levou 40 anos da vida dele para ele deixar de ser o doutor da lei e virar o cristão que morreu lá em Roma. Né? Quando ele morre em Roma no ano 69, né? Morre ele e o Pedro com uma diferença de menos de um mês, né? Ali era um espírito que tinha passado por todo um processo, né? Ele custou sair do Saulo e entrar no Paulo. Não é uma coisa, a gente vê às vezes no livro e tal, mas parece que um trem assim, abracadabra, virei outro. Isso não existe, não, é um processo. A Maria de Magdala ia visitar Jesus, saía do bordel dela, tá? Para Maria de Magdala deixar o bordel, né, e largar toda aquela vida desequilibrada que ela tinha, não foi na primeira vez que ela viu Jesus, não. Foi um processo. Ela voltava, ficava lá, pensativa, né, e tinha lá as orgias lá, e ela foi desligando aquilo, foi ajudando as moças lá, né. Foi um processo, que demorou um certo tempo, um ano mais ou menos ali, mas foi um processo. E olha que ela foi que fez mais rápido, né. A maior transformação do evangelho é da Maria de Magdala. Ela saiu de tudo, ela saiu da vaidade, da luxúria, né, dos comportamentos desequilibrados e virou um espírito iluminado. Isso na encarnação, mas vai contar. É um processo de anos, de muitas lágrimas, de muitas dores. Como seria e vai ser, né, quando a gente fala disso, é um processo que vai acontecer com todo mundo, gente. Todo mundo vai encontrar o seu caminho. A pessoa que você considera mais abjeta, mais atrasada, mais tosca, mais ridícula no mundo, essa pessoa um dia vai despertar para o espiritual. Assim como nós vamos despertar um dia, como nós estamos querendo despertar, e nós ainda não somos santos. Nós somos seres cheios de limitações, nós somos poucos, né? Então, assim, se a gente estivesse aqui falando do meme do momento, né?
ia ter aqui 500 pessoas assistindo aqui no Jits, ia ter 1000 aqui no Instagram. A mensagem do Evangelho ainda é uma mensagem que movimenta pouco, porque ela fala de renúncia, ela fala de perdão, ela fala de mudança de pensamento, de compreensão do nosso papel diante da vida, de responsabilidade. Ela fala de amor, ela fala de consolo, sim, mas é um amor e um consolo que nos pede para aplicarmos esse amor e esse consolo para quem a gente não gosta. E a gente não quer ouvir isso hoje. Né? Hoje nós queremos mensagens rápidas, nós queremos mãozinha na cabeça, nós queremos escutar coisas que só cantam os nossos ouvidos. Né? Mas a mensagem de Jesus, se Jesus voltasse hoje, a gente ia falar pra gente, ó, sabe esse polícia mais odeia? Vai fazer prece por ele todo dia. Vai ser seu irmão na próxima encarnação, você vai ter o prazer de cuidar dele. Você vai querer? Você é louco, o cara vai pro inferno. Né? A gente, quando eu falo a gente, o planeta, tá, gente? A maioria de nós ainda tem a mentalidade de destruir o mal. Eu lembro uma vez que o Liel falou isso comigo, eu sempre falo isso porque é uma frase que ele falou que me impactou muito no meu modo de ver a vida. Né? Quando eu ficava muito indignado com o mal, aquela coisa toda, ele fala assim, gente, ele falou pra mim, eu não esqueço, ele fala assim, ó, missão do bem não é destruir o mal não, meu filho, a missão do bem é resgatar o mal. Você quer trabalhar no bem? Você quer ser um trabalhador do Cristo? Então aprenda isso. A missão e o objetivo da luz é resgatar as trevas. A missão, o objetivo do bem é resgatar o mal, não destruí-lo. O bem não está em guerra com o mal. A luz não está em guerra com as trevas. A luz está trabalhando para resgatar as trevas. É diferente. A visão espiritual é muito mais difícil. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa sociedade que é totalmente egoísta. Eu tenho que destruir quem pensa diferente. Eu tenho que odiar quem não... Né? Porque o cara está errado, então ele merece meu ódio, ele que se lasque para lá. Aí vem Jesus e fala, não, é seu irmão, você tem que amar ele igual você ama aquela pessoa que você mais admira. Aí dá um parafuso na gente. Por isso, que quando a gente está falando aqui, a gente está estudando o Evangelho, né? É meio que pregar no deserto, gente. É meio que pregar no deserto. Né? Se eu estivesse falando aqui de prosperidade material, né? Outro dia eu estava vendo lá no Instagram, lá, uma companheira lá, né, falando de espiritualidade, falando assim, digite eu quero dinheiro. Para o dinheiro vir para minha vida. Tinha mais de 1000 comentários lá dizendo eu quero dinheiro. Né? Ou seja, a pessoa foi atrás do espiritual porque estava falando de matéria, estava falando de dinheiro. Olha como é. Isso, né, quando eu falo isso, eu não estou falando uma crítica negativa, eu estou falando isso para a gente constatar como nós somos ainda. Né? Nós ainda somos. Se eu estivesse falando de dinheiro aqui, ó, como ganhar dinheiro com os espíritos, tinha 1000 pessoas aqui na live aqui. Ó. Né? Mas é isso que a espiritualidade quer? Não. A gente está aqui num momento de transição. Esses valores que hoje a maioria segue enlouquecidamente são valores de ilusão, feitos de fumaça, que estão acabando. As pessoas vão desencarnar e vão chegar no mundo espiritual, vão perceber que o mundo espiritual não é feito de curtida. O mundo espiritual não é feito de colocar uma pedra na janela. O mundo espiritual não é feito de dizer eu quero dinheiro, riqueza e prosperidade. O mundo espiritual verdadeiro é feito de consciências. Onde tiver uma consciência e equilíbrio, ela vai estar no paraíso. As esferas iluminadas estão cheias de espíritos que foram miseráveis, pobres no plano físico, mas hoje estão lá trabalhando com Cristo. Enquanto que os que correram atrás de dinheiro, de poder, de arrogância, de vaidade, estão amargando lá, bebendo barro no umbral. Não esqueço nunca, né, a história do avô do André Luiz. O André Luiz encontra o avô dele, né, que era um dos homens mais ricos do Brasil, né, abraçado com um monte de lama. Por quê? Porque ele estava numa região do mundo espiritual onde ele via a lama como sendo barra de ouro. Então ele pegava aqueles cascalhos, aqueles entulhos de lama, saía correndo abraçado com aquilo, falando, nossa, nós temos um tesouro infinito aqui, estava lá enlouquecido. E aí o André Luiz fala assim, nossa, mas por que eles estão carregando essa lama? Aí o Espírito mostrou para ele como é que o avô dele enxergava. O avô enxergava que ele estava carregando um lingote de ouro, tipo assim, lá no mundo espiritual. Estava lá enlouquecido, doente, igual um farrapo humano. Né? E aí, gente, quando a gente fala isso, não é para falar que dinheiro é ruim, não é isso não. O dinheiro é só uma ferramenta. É uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Né? Com dinheiro você compra cesta básica, mas com dinheiro você compra droga. Né?
Então nós temos que tomar muito cuidado, entender a real postura é a transfiguração. Ou seja, todo mundo via Jesus, mas só os discípulos viam Jesus como é que ele era de verdade. Essa é a grande lição do nosso estudo dessa noite. Ver Jesus como é de verdade é para 3, é para 2, é para 20, é para 10. Não é para todo mundo não. O Evangelho ainda não está massificado nesse sentido. O Evangelho ainda é para poucos, né? Aí a gente olha, às vezes você vê assim, um irmão, uma pessoa que morre com você, né? Que não está preparado ainda para entender o Evangelho. Não, vai demorar ainda 1 milênio ainda. Mas vai chegar. Nós estamos aqui 2000 anos depois, né? Então, assim, se a gente estivesse falando aí do meme do momento, ele está lotado aqui, ó. E olha que eu gosto de muita coisa que tem, né? Eu adoro cultura pop aqui, ó. Você pode ver que todas as camisas minhas é de super-heróis, né? Eu gosto, né? Mas isso é acessório. O que importa é a vivência do Cristo, né? Mas a gente vai aprendendo. Nós estamos aqui, ó, passou 2000 anos, né? Demoramos 2000 anos para começar, tá bom, 2000 anos. Na época de Jesus a gente estava lá, né, vendo um meme novo do Império Romano lá, né, vendo os gladiadores lá, vendo, né, o cabrito novo que estava nascendo na casa do Joaquim lá, enquanto Jesus estava pregando, né, sei lá o que a gente estava fazendo lá de inútil, né. Agora nós estamos correndo atrás, velho. Beleza, daqui 2000 anos já vamos estar melhorzinho, né, gente. Vamos terminar o nosso estudo, tá? Brincadeira, né, gente? A gente vai falando isso, mas a gente tem o intuito, né, da gente dividir o que a gente puder, né? Vamos compreender também, porque, né, também senão a gente vira arrogante, né? A gente sabe que a gente já tem, né? Nós ainda estamos talvez conscientes que nós estamos no meio da lama, né? A diferença talvez da gente para alguém que está mais enseguecido é que tem gente que está com o pé na lama, com a boca na lama e não percebe. Nós já estamos bebendo barro sentindo gosto. Nossa, tô cansado de beber esse barro aqui, né? Mas nossa boca está lá dentro da lama ainda, né? Pelo menos a gente já está ficando consciente. Pera aí, eu quero levantar desse negócio aqui. Estou com a cara na lama ainda, mas eu acho que vai ser melhor eu tentar levantar, né? Como diria o Chico, né? Nunca caí porque nunca me levantei, né? Então assim, quem nunca levantou nunca cai, né? Então vamos lá, né, gente? A gente vai terminar o nosso estudo. Agradeço a todos vocês que participaram. Semana que vem nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, né? Lembrando que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual, tá, gente? Quem puder participar é muito importante, né, para a gente juntar aí as nossas vibrações, as nossas energias, né? E eu agradeço a todos, né? Queria pedir a ajuda de todo mundo, né? Quem puder nos ajudar aí, nós estamos correndo atrás das nossas doações para a sexta de fevereiro. Nós começamos mais cedo, né? Porque o mês é menor, né? E porque mês passado nós passamos um perrengue brabo, né? Que a gente teve muito pouca doação, mas deu certo, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, que é correr atrás, tá? Muito obrigado a todos, né? O estudo vai ficar salvo. E amanhã às 8 nós voltamos com um tratamento espiritual, se Deus quiser e permitir. Vamos fazer nossa prece, né? Senhor Jesus, amigo e mestre. Companheiros espirituais, agradecemos pelo estudo, pela oportunidade, pelo amor. Ajuda-nos a amar, a compreender, a respeitar aqueles que precisam, a nos dar a força, o entendimento, a paz e a luz. Mestre amigo, estrutura os nossos corações e mentes através do Teu Evangelho, para que possamos trabalhar em prol de um mundo melhor. Ajuda-nos a vencer as nossas limitações e a compreender as limitações e falhas daqueles que amamos. Perdoa a nossa incapacidade de amar e nos ensina, através dos Teus exemplos de luz, para que possamos estar contigo, hoje e em todos os momentos. Fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite, né? Vai ficar salvo o estudo aqui. Muita paz, muito amor, muita luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.